Fala galerinha, professor César Staudger na área, o seu professor de física. A gente vai iniciar a aula de número 2, onde durante toda essa aula, todos os blocos dessa aula, a gente vai conversar sobre a cinemática escalar, tá certo? Vamos começar nesse bloco a falar do movimento uniforme. Preste atenção nessa imagem que está aqui. Imagine que essas pessoas estejam viajando, tá certo? No carrinho aí, tá bom? Um carro top, um carro bom, tá certo? Em termos de tecnologia, tá bom? E que nesse carro existe uma função que em vários carros hoje em dia tem, que é para manter o valor da velocidade constante. Você seleciona essa função e o carro, o seu computador junto com o motor interagindo, dialogando, eles tentam manter o valor da velocidade constante. Se isso ocorrer, o seu carro, o carro que você está, nesse instante, durante esse percurso, estará desenvolvendo um movimento uniforme. Porque, por definição, o movimento uniforme é exatamente isso. É um movimento cujo módulo da velocidade é constante. Vou repetir. Movimento uniforme é aquele cujo módulo da velocidade é constante. Entendeu? Sendo que o movimento uniforme pode ser circular uniforme e retilíneo uniforme. Circular uniforme e retilíneo uniforme. A gente vai não falar nesse instante do circular uniforme. A gente vai falar do retilíneo uniforme. E esse movimento retilíneo e uniforme, além da característica de ter o módulo da velocidade constante, ele também será desenvolvido em uma trajetória retilínea. Tá certo? Entendeu? Se não entendeu, preste atenção nos nossos slides. A gente preparou com imenso carinho para ver se você entra no mundo do movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Preste atenção. Está aí definido. Conceito, desculpe, de MRU. Movimento retilíneo e uniforme. Dá uma lida aí. Em física, dizemos que uma partícula se encontra em movimento retilíneo e uniforme quando ela descreve o quê? Lê aí. Tá vendo? Uma trajetória em linha reta e desenvolve o quê? Velocidade constante. Então, além da velocidade ser constante, do módulo da velocidade ser constante, ela ainda tem, essa partícula, esse corpo, esse carro, ainda tem que estar descrevendo a trajetória retilínea. Preste atenção na imagem que está aí. Tu vai ver que tem um velocímetro que está sempre marcando 95 km por hora. Não está ocorrendo variação de velocidade nesse velocímetro. Tá vendo? Pois é, se não tem variação de velocidade nesse velocímetro, pelas leis de Newton, significa que esse corpo está na inércia, ou seja, a força resultante nele vale zero. E aí, a aceleração do corpo também vale zero. Porque a aceleração será zero quando a velocidade não variar, e a velocidade não varia. Por isso que eu tenho aqui ΔV igual a zero, força resultante igual a zero, e aceleração igual a zero. Esse é o conceito do movimento retilíneo e uniforme. Sendo que a gente consegue matematicamente criar uma função, deduzir uma equação, para que a gente consiga estudar a cada instante o movimento retilíneo e uniforme. Então essa função horária e equação horária, ele tem esse nome horária porque a cada instante a gente pode prever em qual posição esse corpo estará. Até porque a velocidade dele tem sempre valor igual. Tá certo? Então vamos lá. Como esse cara vai sempre desenvolver o mesmo valor de velocidade, eu posso dizer que no movimento retilíneo e uniforme, a velocidade instantânea é numericamente igual à velocidade média. Sem nenhum problema, sem nenhuma perda, sem nenhum crime, tá, ser cometido à física. Então, eu vou dizer que a velocidade, por ser igual à velocidade média, a velocidade instantânea desse cara, aquela que ele desenvolve a cada instante, a que está marcando no velocímetro, é igual a ΔS por ΔT. Tá certo? ΔS
Posição final menos a posição inicial. ΔT, instante final menos o instante inicial. Tá aí. Sendo que quando você olha para a imagem que eu coloquei aqui, você vai ver que o instante inicial é 0, então eu posso cancelar esse termo aqui, T0, e fazer produto dos meios pelos extremos. E aí eu chego exatamente a essa função, S igual a S0 mais VT, que vai permitir o quê? Eu encontrar qual a posição desse corpo, mediante uma posição inicial que ele teve, por ele estar desenvolvendo uma certa velocidade a cada instante. O valor das posições vão aumentando, tá? Vai aumentando aí esse valor, ou vai diminuindo, se a velocidade for progressiva, se o movimento for progressivo, ou se o movimento for retrógrado. Mas essa função vai me permitir estudar o movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Volta para mim aqui. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que, por exemplo, quando você está em uma estrada, vários carros estão se cruzando. Imagine que é uma estrada de mão dupla, via dupla, indo e vindo, por exemplo, tá? E que, além disso, você faz algumas ultrapassagens, tá certo? Você vai perceber, você vai ter a sensação de que, às vezes, o carro, por exemplo, que está à sua frente, que você está tentando ultrapassá-lo, você tem a sensação de que ele não está tão rápido quanto você imaginaria, ou quanto você imagina naquele instante. Ao passo que, quando você cruza com alguns carros, você tem a sensação de que esses carros estão muito rápidos. Concorda comigo? O que está ocorrendo aí é o conceito, está sendo aplicado aí o conceito de velocidade relativa. A velocidade relativa, ela tem tudo a ver com algo que nós falamos no bloco 3 da aula 1, que é o conceito de referencial. O referencial é muito importante para cinemática escalar. É isso que nós vamos trabalhar agora. Essa sensação de que um carro está mais rápido do que ele realmente se encontra quando você cruza com ele, é exatamente por causa do movimento relativo entre vocês. Porque você está tomando como referencial o seu carro, é o seu movimento e o movimento do outro carro. E eles estão em sentidos opostos, então eles se alimentam, tá? Preste atenção, eu preparei um slide espetacular para você entender legal esse conceito. Chega aqui comigo. Tá aí, ó. A velocidade relativa, quando os corpos estiverem no mesmo sentido, você vai fazer uma subtração entre os valores das velocidades de cada corpo. Então, se um carro estiver, por exemplo, a 60 km por hora e o outro a 40 km por hora, A está a 40, B está a 60. A velocidade relativa de A para B vai ser 60 menos 40, que é igual a 20. Mas é verdade. Porque se B está se movimentando 60 km a cada hora, tá? E A está se movimentando 40 km a cada hora, mas A está perseguindo B, na verdade B, em relação a A, só está se afastando 20 km a cada hora. Porque na hora que ele anda 60, o A come 40, porque o A está perseguindo ele. Por isso que você subtrai. Quando eles têm sentidos contrários, em vez de você subtrair, você soma. E é óbvio também. Porque quando eles têm sentidos contrários, eles vão se ajudar para que ocorra o encontro. Então, imagine que A está a 100 km por hora e B também está a 100 km por hora. A cada hora, esses carros vão se aproximar de 200 km. Por isso que a velocidade relativa você soma. Isso é super importante. Então, ó, retomando, quando os móveis estiverem no mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles é uma subtração entre os seus valores, entre os seus módulos. Já quando eles estiverem em sentidos contrários, a velocidade relativa você encontra fazendo uma soma entre os seus módulos, tá bom? Mais um toque importante para vocês, presta atenção. Se você não tiver o valor
das velocidades, e tiver que encontrar a velocidade relativa, tem uma saída. Você pega a distância relativa entre esses corpos e divide pelo intervalo de tempo que eles gastaram para se encontrar. Dessa maneira, você consegue encontrar também a velocidade relativa. São aqueles bisuzinhos que nós prometemos dar ao longo do curso para facilitar a resolução de algumas questões. Então você pode encontrar a velocidade relativa, como eu coloquei no slide anterior, que está aqui, ou pode encontrar desde que você tenha a distância relativa entre os corpos no início desse movimento, dividindo a distância relativa pelo intervalo de tempo que eles gastaram para se encontrar ou para um ultrapassar o outro, tá? Falando de ultrapassagem, às vezes um dos corpos não é uma partícula, tem dimensões, tá, relevantes. Você vai ultrapassar um caminhão que tem 10, 12, 15 metros, ou você vai passar por uma ponte. Como você calcula isso? Como é que você trabalha isso daí? Vê bem. Em situações em que os móveis não sejam pontos materiais, teremos. Presta atenção. Imagine que esse trem, que tem comprimento X, esteja querendo ultrapassar uma ponte que tem comprimento C. Tá? Então, esse trem só irá completar o percurso, só vai ultrapassar totalmente essa ponte quando a parte traseira dele sair do túnel, sair da ponte. Ou, se eu tomar como referencial a parte dianteira, quando a parte dianteira dele andar exatamente o comprimento do trem. Em outras palavras, a distância relativa aí vai ser o comprimento do trem, mas o comprimento da ponte. E não somente o comprimento da ponte. Para que ele ultrapasse essa ponte, ele também tem que sair da ponte. Para que ele passe por esse túnel, ele também tem que sair do túnel. Então você vai fazer uso dessa ideia aí. A velocidade relativa aí vai ser o somatório dos comprimentos dos dois corpos dividido pelo intervalo de tempo que eles gastaram para um ultrapassar o outro. Eu coloquei aí uma ponte, poderiam ser dois trens, não tem problema nenhum. Você ia somar o comprimento de cada um dos trens e dividir pelo intervalo de tempo que eles gastaram para fazer essa ultrapassagem. Tá certo? Chega aqui comigo. É legal você perceber que o que eu estou tentando passar para vocês aqui são algumas situações que, obviamente, tem por detrás um conceito legal, mas antes de mais nada, são dicas de resoluções de exercícios. Esse compromisso foi assumido no começo do curso e a gente vai com ele até o fim. Agora, você não pode abrir mão do conceito, porque queria eu ter uma bola de cristal para adivinhar que a questão que vai cair é exatamente essa. Não dá, tá certo? Mas são os temas que mais caem. Por serem os temas que mais caem, a gente vai sempre tentar elucidá-los ao longo das aulas, tá bom? Entendeu direitinho o que é movimento retilíneo e uniforme? Viu a função horária? O que é que nós iremos fazer agora? A gente vai trabalhar, a gente vai exercitar, porque física só se aprende exercitando. Volta para os slides, volta com força para eles aí, vamos lá. Aplicação. Um projetor de filme gira com uma velocidade de 20 quadros por segundo. Um projetor de filme gira com uma velocidade de 20 quadros por segundo. Isso é constante. Cada quadro mede 1 centímetro de comprimento. Despreze a separação entre os quadros. Qual é o tempo de projeção em minutos de um filme cuja fita tem um comprimento total de 18 metros? Você pode imaginar esse projetor de filmes como sendo um trem, onde cada vagãozinho desse trem é um quadro e cada quadro tem 1 centímetro. Então, na verdade, esse trem, esse projetor de filmes aí, tem uma velocidade de quanto? 20 quadros por segundo, ou melhor, 20 centímetros por segundo. Tá aí. Porque cada quadro tem 1 centímetro, cara. Tranquilo? Como a distância é igual à velocidade vezes o tempo, porque no movimento uniforme a velocidade média é numericamente igual à velocidade instantânea, eu posso rapidamente escrever essa equação, porque eu já sei que o comprimento a ser percorrido é de 18 metros.
Essa fita tem comprimento de 18 metros e a velocidade é de 20 centímetros por segundo. Eu só preciso fazer um ajuste de unidades, porque a velocidade está em centímetros e o comprimento está em metros. Ou eu passo o comprimento para centímetros, ou eu passo a velocidade para metros por segundo. Eu preferi passar o comprimento para centímetros. É bem mais simples. 1.800 dividido por 20 vai me dar um tempo total de 90 segundos, que equivale a 1 minuto e meio. Então, o nosso gabarito seria letra A. Tranquilo? Perceberam como é que o movimento uniforme é simples? É muito simples, tá bom? Vamos aplicar mais uma vez. Segunda questão, para fechar legal esse bloco. Vamos lá. Um passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária há 5 minutos e pegou um táxi para alcançá-lo. O ônibus e o táxi descrevem a mesma trajetória e seus movimentos são uniformes, tá? Mas lembre-se, o passageiro perdeu o ônibus e só saiu 5 minutos depois. Então, na hora que ele sai, o ônibus já está andando há 5 minutos. A velocidade escalar do ônibus é 60 e a do táxi é 90. Qual o intervalo de tempo necessário ao táxi para alcançar o ônibus? Ele quer saber qual o intervalo de tempo necessário ao táxi para alcançar o ônibus. Tá aí. Essa é a nossa brincadeirinha. Na hora que o táxi parte, o ônibus já está caminhando há 5 minutos. Se o ônibus já está caminhando há 5 minutos, na hora que o táxi partiu, o ônibus já tinha andado uma certa distância. Que distância é essa? Distância é igual à velocidade vezes o tempo. A velocidade do ônibus, 60 km por hora, e o tempo. Não eram 5 minutos? Eu tenho que passar de minuto para hora. Para passar de minuto para hora, eu divido por 60. Então, a distância ficou 60 vezes o tempo, que é 5 minutos, 5 sobre 60. Quando eu cancelar, vai me dar uma distância de 5 km. Então tá aqui, ó. Já existe entre o táxi e o ônibus um distanciamento de 5 km no início da perseguição. Essa vai ser a nossa distância relativa. Se eu quiser resolver por distância relativa, tá certo? Ou eu posso resolver especificamente pelaquela regrinha de somar ou subtrair as velocidades. No caso aqui é uma subtração. Vamos lá. Primeiro caso, igualdade das posições. Como é que eu posso resolver essa questão? Você concorda comigo que o táxi vai estar na mesma posição do ônibus na hora que ele encontrar o ônibus? Concorda, né? Bom, então o que é que eu vou fazer? Vou igualar as duas funções horárias. Isso é mais uma técnica de resolução de questões de movimentos. Eu vou pegar a função horária do táxi e a função horária do ônibus e igualar. Porque na hora que eu escrevo isso, eu estou dizendo que eles vão estar na mesma posição. Posição do táxi igual à posição do ônibus. Não é o ΔS do táxi igual ao ΔS do ônibus, porque o ônibus andou mais, tá, que o táxi até um certo instante, tá? É a posição realmente. É isso aqui. Posição do táxi. S do táxi é igual a S0 mais VT. S0 mais VT. O do ônibus, S0 mais VT. Vou repetir. S é igual a S0 mais VT. S é igual a S0 mais VT. Tranquilo? S0 do táxi chamei de 0. S0 do ônibus chamei de 5. Óbvio. Velocidade do táxi, 90. Velocidade do ônibus, 60. Vou fazer os cálculos. Tranquilo. Vai me dar 5 sobre 30, que é 1/6 da hora. 1/6 equivale a 10 minutos. Ou seja, esse táxi gasta 10 minutos para alcançar o ônibus, tá? Desde que ele parta 5 minutos depois. O ônibus estará, na hora que o táxi encontrar o ônibus já estará andando a 15 minutos. Mas o táxi gastou 10 minutos. E a pergunta dele é qual o tempo gasto pelo táxi. Tem uma segunda maneira de resolver essa questão, que é através do movimento relativo. Você não sabe que esses dois corpos estão a 5 km de distância um do outro? Você não sabe que a velocidade relativa entre eles é uma menos a outra? Porque eles têm mesmo sentido? Taca isso aí, velho. Olha, velocidade relativa 90 menos 60, distância relativa entre eles 5, dividido pelo intervalo de tempo. ΔT, 1/6 da hora, que também deu os mesmos 10 minutos. Tranquilo? Volta para mim aqui. Você percebeu que eu resolvi a mesma questão de maneiras diferentes.
você pode ter a terceira maneira, ou a quarta ou a quinta maneira. O que você não pode ter é uma maneira errada para resolver essa questão, tá? Então, veja como é tranquilo o estudo do movimento uniforme, do movimento retilíneo uniforme. Tem uma parte que envolve os gráficos. Se você tiver algum livro didático, nesse instante, pule as questões de gráficos, porque o nosso bloco 3 é especificamente sobre gráficos, tá bom? A gente se vê no bloco 2, onde nós vamos falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Beijão no teu coração, até a próxima aula. Tchau, tchau. Fala galerinha, professor César Staudger na área, eu sou professor de física, voltei aqui para falar agora, sabe de quê? Do movimento retilíneo uniformemente variado, o nosso MRUV. Vamos lá, vamos começar a conversar sobre isso daí. Presta atenção. Quando a gente leva a situação de um carro se movimentando para algo mais real, por exemplo, o seu carro, você vai fazer uma viagem de uma cidade A até uma cidade B, tá? No seu carro, seu pai dirigindo, você dirigindo, sua mãe, namorado, namorada, pouco importa, tá? Cara, tu concorda que quando tu vai fazendo essa viagem, quem estiver dirigindo vai estar pisando no acelerador o tempo todinho lá, pisa no acelerador, freia, pisa no acelerador, freia, lombada eletrônica, reduz velocidade, passou dessa lombada, aumenta a velocidade, lá na frente freia, enfim, você fica variando a velocidade o tempo todo. E essas variações de velocidades, no cotidiano, não necessariamente são de mesmo valor, mas podem vir a ser de mesmo valor. E quando elas forem de mesmo valor, a gente está diante do movimento retilíneo uniformemente variado. Foca aqui em mim. Movimento retilíneo uniformemente variado é aquele em que a velocidade varia sempre do mesmo jeito. É aquele em que a velocidade varia sempre do mesmo jeito. Tu ainda não entendeu, né? Porque na tua cabeça tá sério, como é que ela varia do mesmo jeito? Cara, a tua idade sempre varia do mesmo jeito. A cada 365 dias, a sua idade aumenta em 1 ano. Não é porque tá variando que tem que ser tudo destrambelhado, não, cara. A velocidade pode aumentar sempre dos mesmos valores a cada intervalo de tempo. Desde que o agente causador da variação da velocidade, que é a força, pela segunda lei de Newton, a força pela segunda lei de Newton também seja constante. Então, se eu aplicar uma força resultante constante num corpo, eu vou fazer com que a variação da velocidade desse corpo também seja constante e, consequentemente, ele tenha uma variação de velocidade constante e uma aceleração constante. Percebeu? Não percebeu ainda? Vendo os slides você vai amarrar tudo isso. Então vamos embora para os nossos slides. Vamos lá. Tá aí, ó. Conceito de movimento retilíneo uniformemente variado. É todo o movimento numa trajetória retilínea, óbvio, porque eu estou falando de movimento retilíneo uniformemente variado, cuja velocidade escalar varia regularmente com o decorrer do tempo. A velocidade vai variar regularmente. Variação do mesmo jeito, durante um certo intervalo de tempo. Vamos lá. Tá aí, ó. Olha a lei de Newton. Força resultante vai ser constante, a aceleração vai ser constante, mas a velocidade vai estar variando. Mas variando sempre do mesmo jeito. Professor, eu acho que eu entendi, mas assim, tem algum número para eu entender isso daí? Lógico que tem. Tu acha que eu ia deixar tu sem ver o número, sem comprovar isso daí? Olha lá. Eu coloquei 2 tipos de movimento retilíneo uniformemente variado. Um acelerado e um retardado. Presta atenção, olha. Esse é o acelerado. Lembra que o acelerado é aquele em que o módulo da velocidade aumenta? Pois é, presta atenção. No instante 0 segundo, a velocidade desse corpo é de 10 metros por segundo. 1 segundo depois, ela variou para 20. Então ela variou de 10 metros por segundo durante 1 segundo. Depois, por mais 1 segundo, durante mais 1 segundo, ela também variou de novo 10 metros por segundo.
Depois, durante 1 segundo, ela também variou de novo 10 metros por segundo. Então, essa velocidade está variando sempre de quanto? Escutei não. De quanto? Exato, 10 metros por segundo a cada segundo. Então, esse movimento é um movimento progressivo porque tem velocidade positiva, acelerado porque o valor da velocidade está aumentando e uniformemente variado porque a velocidade está sempre aumentando do mesmo jeito. Você está sacando que ele está andando posições cada vez maiores porque ele está ficando mais rápido. Mas também eu posso colocar o movimento retilíneo, uniformemente variado e retardado. Veja que agora o valor da velocidade está diminuindo a cada instante. Mas está diminuindo do mesmo jeito. A cada 1 segundo ela está reduzindo em 5 metros por segundo. Então isso aí é um movimento retardado, cuja velocidade está variando de 5 metros por segundo a cada segundo, ou seja, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Unir vários conceitos em uma única ideia, tá certo? Vamos às funções horárias desse movimento. Vamos partir logo da equação da aceleração escalar média, porque esse movimento tem uma aceleração, tá? Diferente de zero. A aceleração escalar média aí é ΔV por ΔT, tá? Como sempre, a gente falou. ΔV, V final menos V inicial. ΔT, T final menos T inicial. Quando eu mexer nas equações, na equação, fizer produto dos meios pelos extremos, eu chego a essa função ou essa equação horária da velocidade. O que é que essa equação traz para mim? Ela traz a possibilidade de eu encontrar o valor da velocidade a cada instante, porque eu sei como é que ela está variando e sei o valor da velocidade inicial. Entendeu? Existe outra função horária que é para medir as posições do corpo a cada instante. Essa daí vai ser S igual a S0 V0T mais AT2 sobre 2, onde S é a minha posição final, S0 é a minha posição inicial, V0T mais AT2 sobre 2. É o nosso sorvetão. No movimento uniforme eu tenho S igual a S0 mais VT, que é o nosso sorvete. Aqui é o nosso sorvetão. Volta para mim aqui. A memorização dessas equações se faz necessária. Talvez esse seja o principal calo da física. Memorizar equações não é tarefa fácil, mas você tem que conseguir. Entenda que se você não memorizar a equação, você só vai conseguir resolver as questões teóricas. É bem verdade que o Enem está cada vez mais teórico. Mas você não pode abrir mão de 6, 5 ou 7 questões, que pelo menos 40% da prova é de cálculo, tem cálculos. Então comece a memorizá-las. Então essas táticas de chamar de sorvete, sorvetinho, sorvetão são bem legais, porque você acaba em uma brincadeira memorizando-as. Tá certo? Escrever várias vezes a equação em um papel também serve como técnica de memorização. Colocar um quadro em casa, uma cartolina em casa e também escrever essas equações ou elas ficarem fixas lá, também funciona. Mas eu não abro mão de você decorar, memorizar essas equações. E não para por aí. Tem mais 2 equações que nós vamos conversar sobre elas agora. Presta atenção. Volta para os slides. Existe a chamada equação de Torricelli. Olha o que eu coloquei aí, essa imagenzinha. É uma brincadeira, mas te faz lembrar da equação quando tu está fazendo uma prova e está bem estressadinho. O que um físico faz quando quer sair para se divertir, mas não tem tempo? Usa a equação de Torricelli. César, eu não entendi. Presta atenção, as 2 equações anteriores eram funções horárias. As 2 equações anteriores você precisava do tempo. Essa equação não tem o tempo. Essa equação você não precisa do tempo para encontrar o valor da velocidade final do corpo, a posição final do corpo, porque a posição final está dentro desse ΔS aqui. Então, é uma equação extremamente importante. Então, em alguma questão de cinemática do movimento uniformemente variado, quando não tiver o valor do tempo, corra para a equação de Torricelli. Combinamos? Beleza. Tem mais uma. Sendo que essa próxima equação, a gente vai precisar dar um passo à frente para antecipar.
um gráfico. Depois, no bloco 3, a gente só vai falar sobre gráficos. Quem deduziu essa equação, ela vem em homenagem a um cara chamado Galileu, que ele deduziu essa equação sem nem saber o que era função horária. Newton que depois mostra as funções horárias. Foi uma equação experimental que ele fez. Vamos lá. Gráfico velocidade e tempo do movimento uniformemente variado. É assim. Como é que você sabe, César? Porque é uma reta. Tem como explicar melhor, César? Agora não, na aula de gráficos sim. Por enquanto você vai assumir que o gráfico é assim. Aqui ele tem a velocidade inicial, aqui ele tem a velocidade final. Quando eu encontro a área de um gráfico velocidade e tempo, eu estou encontrando o deslocamento que esse corpo sofreu. E a área desse gráfico, essa figura geométrica aqui é um trapézio. Então, a área, me perdoe, que vai ser o ΔS, tá certo? Vai ser base maior, que é V, mais a base menor, que é o V0, vezes a altura, que é o ΔT, dividido por 2. Olha de novo, base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Base maior é o V, não é isso? Base menor, exatamente, V0. A altura, ΔT, dividido por 2. Mexendo um pouquinho nessa equação, ficamos com ΔS sobre ΔT igual a V mais V0 sobre 2. ΔS sobre ΔT é a velocidade média. V mais V0 sobre 2, velocidade final mais velocidade inicial sobre 2. Então, eu encontrei uma equação que é exclusiva para o movimento uniformemente variado, que diz que a velocidade final mais a velocidade inicial sobre 2 é exatamente igual ao valor da minha velocidade escalar média, ok? Tranquilo ou não? Beleza? Vamos resolver agora os exercícios, combinado? Vamos lá, vamos direto para os exercícios. Aplicação de número 3. Uma partícula executa um movimento retilíneo uniformemente variado. Num dado instante, a partícula tem velocidade de 50 metros por segundo e aceleração negativa de módulo 0,2 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo decorre até a partícula alcançar a mesma velocidade em sentido contrário? Se ela vai alcançar a mesma velocidade em sentido contrário, a velocidade dela vai passar de 50 para menos 50. Porque é a mesma velocidade, é a mesma rapidez, porém em sentido contrário. Se os sentidos se invertem, você coloca o sinal de negativo. É assim que nós vamos fazer. Vamos lá. Essa velocidade vai estar com 50 e vai até menos 50. E a aceleração dessa partícula é negativa e tem módulo menos... tem módulo 0,2, mas eu vou escrever menos 0,2, até porque ele disse isso daí. Função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. O V final será quanto? Exatamente, menos 50. O V inicial será quanto? 50. E a aceleração, menos 0,2. César, mas na prática, o que foi que esse carro fez? Cara, ele saiu freando, parou, depois ele fez a volta e retornou. Só isso. Nenhum problema. Tá certo? Ou você poderia até admitir que ele foi para frente freando, depois ele veio de ré. Não tem problema. Eu escolhi colocar uma imagem assim. Essa imagem não estava na questão, tá certo? Substituindo os valores, eu chego a um intervalo de tempo de 500 segundos, tá? Perceberam que o fato de eu ter colocado aqui a velocidade menos 50, fez essa questão ter gabarito correto? Como eu percebi isso? Na hora que ele diz, quanto tempo decorre até a partícula alcançar a mesma velocidade em sentido contrário? Se a velocidade tem sentido contrário, ela muda de sinal, tá bom? Aplicação de número 4, para a gente fechar esse bloco. Um trem de 120 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar de 20 metros por segundo. Esse trem, ao iniciar a travessia de uma ponte, freia uniformemente, saindo completamente da mesma 10 segundos após, com velocidade de 10 metros por segundo. Qual o comprimento da ponte? Um trem de 120 metros de comprimento. Então não é uma partícula, um ponto material, é um corpo extenso. Está a 20 metros por segundo, inicia a travessia da ponte e começa a frear. Na hora que ele sai com 10 metros por segundo. Então eu misturei aqui o movimento uniformemente variado
com aquela dica que eu dei de ultrapassagem de pontes, de ultrapassagem entre corpos extensos. Vamos lá. Está aqui. O trem de 120 metros vai ultrapassar a ponte. Ele está a 20 metros por segundo e vai sair com 10 metros por segundo. Tranquilo? Sendo que ele quer saber qual é o comprimento dessa ponte. Talvez você não tenha percebido quando eu coloquei a equação, mas aquela equação da velocidade média é a única que não precisa da aceleração. E se você olhar direitinho no texto, em nenhum momento ele me deu a aceleração. Pode ler aí. Então, aquela equação tem a importância justamente pautada nessa ideia de que você não precisa da aceleração para utilizá-la. E é muito legal, porque é um movimento que tem como alicerce a aceleração e tu não precisa dela. Então é ela que eu vou usar. ΔS, V mais V0 sobre 2 vezes ΔT. O ΔS, eu já dei a dica para você. Você vai usar o comprimento do trem e vai somar com o comprimento da ponte. Comprimento do trem mais o comprimento da ponte. Não pode ser só o comprimento do trem. Tem que somar. Eu já tinha dado essa dica para você. A velocidade final do trem, 10 metros por segundo. A velocidade inicial dele, 20 metros por segundo. Tenho tudo. Só me falta encontrar exatamente o comprimento do trem, da ponte, porque ele me deu até o intervalo de tempo, se eu não estou enganado, isso aqui, são 10 segundos. Então, vamos substituir. Tá aí. O ΔS eu coloquei 120 mais L, porque 120 é o comprimento do trem, e L eu chamei como comprimento da ponte, que é igual a V final 10 mais o V inicial 20 dividido por 2 vezes 10. Efetuando o produto dos meios pelos extremos, tudo bonitinho, chegarei a L igual a 150 menos 120, que vai dar um comprimento da ponte igual a 30 metros. Perceba matematicamente que se eu não tivesse colocado esses 120 mais L aqui, a minha questão não iria sair. Perceba também como iria dar trabalho se eu não usasse essa equação. Primeiro eu teria que aplicar a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, achar a aceleração, depois aplicar Torricelli ou ΔS igual a S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Tranquilo? Volta para mim aqui. Vai ser super normal, no movimento uniformemente variado, você às vezes ficar com as 4 equações, tá? E ficar se perguntando qual usar. Começo por qual? Às vezes eu escuto alguns alunos dizerem, professor, eu entendi o conceito da física, mas eu não sei qual fórmula usar. E eu, respeitosamente, digo, não, estude um pouquinho mais, resolva mais exercícios. Mas, no fundo, ele não entendeu o conceito. Porque as equações vêm para comprovar o fenômeno da natureza. Então, se você viu e entendeu o fenômeno da natureza e não sabe qual equação usar, na verdade, você não entendeu esse fenômeno. O que eu estou querendo dizer é que você vai saber qual fórmula usar desde que você interprete bem a questão. Que aí você vai identificar os termos, vai listar os termos, e aí você vai colocar as 4 equações e vai dizer, bom, como eu tenho isso, isso, isso e isso, eu vou usar essa equação. Como eu não tenho isso, eu não posso usar isso. Enfim, você vai fazer esse jogo. Então, é lorota, é conversa fiada dizer que eu sempre erro, eu nunca consigo saber qual fórmula usar. Não, não, você não está entendendo o conceito. É diferente de mesmo sabendo usar a fórmula, você errar os cálculos. Aí não. Aí a sua dificuldade é na matemática. Respeito demais. Às vezes você pode ter a fórmula legal, o conceito legal, mas a matemática te quebrar. Mas a fórmula e o conceito estão entrelaçados. Não tem como estarem separados, tá bom? Uma outra dica é que, a exemplo do que você fez no movimento retilíneo uniforme, não resolva as questões de gráficos agora. Pule. Se você tem em casa algum livro didático, tem muito livro didático bom por aí, tá certo? Pule as questões de gráficos. O gráfico do movimento, os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado serão estudados no próximo bloco, depois de você assistir outra vez essa aula e resolver os exercícios sem gráficos. Combinado? Entendeu direitinho? Agora a gente se encontra, sabe onde? No bloco 3, para falar de muita matemática, para falar de muito gráfico, tá bom?
Um beijo no teu coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Fala galerinha, professor César Staudger na área aqui para você. Eu sou professor de física para uma aula que é praticamente de matemática agora. A gente vai falar das funções horárias dos movimentos uniforme e uniformemente variado, porém de maneira gráfica. Para isso eu vou precisar que você dê uma revisada em 2 conteúdos, se é que você já não fez isso no início ou ao longo do ano. Primeiro conteúdo que eu quero que você revise antes de seguir nessa aula é função do primeiro grau. Muito importante você saber a função do primeiro grau, como é que é o gráfico dessa função. Também eu quero que você revise função do segundo grau. Muito importante, porque eu vou precisar, eu utilizarei. César, eu já sei disso tudo, cara, eu sou bom em matemática, tá? Então tu pode seguir na aula. César, eu sou muito ruim nisso, então tu vai dar um pausa. Tu vai dar um pause aí, parou a aula, vai dar uma olhada em função do primeiro e do segundo grau, para que a partir disso você possa assistir a aula que eu vou começar agora. Porque ela é puramente em cima desses 2 modos, desses 2 modelos, desses 2 tipos de funções da matemática. Tranquilo? Combinado? Vamos para os slides, bora lá. Presta atenção aí. A gente tem a matriz de referência para o Enem. Você diz, César, isso não me interessa, velho. Interessa sim. Você precisa saber o que é que o Enem vai te cobrar. Um dos eixos cognitivos aí do Enem que você vai precisar saber é dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas, espanhola e inglesa. Onde eu grifei aí linguagens matemáticas é porque o que seriam essas linguagens matemáticas? Vê essa habilidade que está na matriz de referência na parte de ciências da natureza. Vê lá. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usada nas ciências físicas, químicas ou biológicas. Como texto discursivo, gráficos. Se a prova do Enem é feita em cima de habilidades e competências, uma das habilidades de ciências da natureza é você saber lidar com gráficos. Então, tá aí, gráficos. Você vai precisar saber disso daí. Onde tem tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica, a gente já vem fazendo, que são as funções, são as equações, a parte vetorial, enfim. E nós vamos ver ainda a parte de vetores por sinal. Mas gráficos está bem claro aí na habilidade 17, tá? Então, vamos embora ver os gráficos. Diagramas horários do movimento uniforme. Vamos lá. Por que o movimento uniforme, o gráfico, espaço-tempo, espaço em função do tempo é assim? Porque a equação é a equação do sorvete. S igual a S0 mais VT. E essa equação é uma função do primeiro grau. E essa função do primeiro grau tem como forma do gráfico uma reta. Essa reta pode vir a ser crescente ou essa reta pode ser decrescente. Então ela pode vir a ser crescente ou ela é decrescente. E quem dá a inclinação da reta é exatamente a velocidade, que é o meu coeficiente angular da função do primeiro grau. Quando a velocidade for positiva, a reta é crescente. Veja que o corpo está sempre ocupando posições numericamente maiores que a anterior. Consequentemente, esse movimento é progressivo, o que bate com a ideia da velocidade ser positiva. Quando a velocidade for negativa, o meu coeficiente angular é negativo, a reta será uma reta decrescente. Perceba que o móvel está sempre ocupando posições numericamente menores. Consequentemente, esse movimento é retrógrado, que é justamente o movimento que tem velocidade negativa. Tá vendo como é simples? Desde que você saiba a matemática. Se você foi teimoso e não olhou o que eu pedi, não fiz o que eu pedi, deve estar voando agora. Então pare para fazer o que eu pedi.
Senão você vai me xingar e eu não tenho culpa. Isso é puramente matemática, tá certo? Desse gráfico, a gente consegue extrair duas coisas. Primeiro, se eu olhar esse gráfico aqui e eu quiser encontrar a tangente desse gráfico, a inclinação dessa reta, eu vejo que a tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Oposto sobre o adjacente dá exatamente a tangente. Sendo que se eu pegar ΔS, que é o cateto oposto, e dividir pelo adjacente, que é ΔT, vai me dar a velocidade. Consequentemente, a inclinação da reta do gráfico espaço-tempo do movimento uniforme dá a minha velocidade. Consequentemente, quanto maior for o ângulo, desde que ele vá de 0 até 90 graus, maior será o valor da minha velocidade. Então, se eu aqui tivesse duas retas, aqui tivesse mais inclinada, aqui tivesse ângulo maior, estaria determinando um movimento de maior velocidade, de maior valor de velocidade. Tranquilo? Outra coisa que esse gráfico me dá, que ele não me dá, desculpa, é a área. A área desse gráfico não vai fornecer nada para mim. Mas o gráfico da velocidade em função do tempo, quando eu encontro a área desse gráfico, velocidade-tempo, quando eu encontro a área desse gráfico, aí sim, aí eu estou encontrando o valor do ΔS. A área do gráfico velocidade-tempo, eu encontro o ΔS. Quando a velocidade for positiva, o ΔS é positivo, o movimento é progressivo. Quando a velocidade for negativa, o ΔS é negativo, o movimento é retrógrado. A área do gráfico espaço-tempo não me fornece coisa alguma. Tem que ser a área do gráfico velocidade em função do tempo, tá bom? Beleza? Volta para mim. A linguagem matemática para física é a linguagem gráfica. Por incrível que pareça, ela tenta mostrar de uma maneira mais resumida um movimento. Então, é legal você tentar aprender bem isso daqui. Na verdade, é legal você tentar aprender tudo, óbvio. Mas o gráfico, quem consegue ler um gráfico, consegue avaliar aquela situação de uma maneira quase que perfeita. Porque o gráfico ele não te dá só a situação, ele te dá uma previsão do que vai ocorrer. Porque ele é fruto de uma função. Então, olha com carinho o estudo desses gráficos, tá bom? Eu parei a aula, entre aspas, para conversar com você, porque quem sabe tu já esteja meio saturado. Velho, olha, cara, tu não vai se arrepender. Faz assim, procura questões no Enem sobre gráfico e aí tu conversa comigo depois. Tu vai ver que eu estou certo. Beleza? Vamos combinar? Vamos estudar gráfico com força, tá bom? Vamos agora para os gráficos do movimento uniformemente variável. Bora lá. Diagramas horários do M e o V. Tá aí. Vamos começar com a função horária da posição, que eu acredito que você já viu, já estudou e sabe que é uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, quem dá a concavidade dessa parábola é exatamente o valor da aceleração. Nesse primeiro gráfico eu tenho uma parábola, tá aqui, com a concavidade para cima. Se essa parábola está com a concavidade para cima, significa que a aceleração desse movimento é positiva. E aí, nessa região, os valores da posição estão diminuindo, então o movimento é retrógrado. Velocidade negativa com aceleração positiva, movimento retardado. Que o valor da velocidade vai estar diminuindo, porque o vetor velocidade e o vetor aceleração têm sentidos opostos. A força vai estar freando esse cara. A partir daqui, você começa a ver que os valores da posição vão aumentando. Se os valores vão aumentando, o meu movimento é progressivo. Se o movimento é progressivo, a minha velocidade é positiva. Velocidade positiva e aceleração positiva, porque a concavidade está apontando para cima, significa movimento acelerado.
Então, primeiro gráfico está aqui. Segundo gráfico é aquele em que a aceleração é negativa e a concavidade da parábola é para baixo. Tá certo? Aí você percebe que no primeiro caso, as posições estão aumentando, tá vendo? Aqui é a posição máxima. As posições estão aumentando. Posições aumentando, movimento progressivo. Movimento progressivo, velocidade positiva. Porém, como a concavidade é para baixo, a aceleração é negativa. Velocidade positiva e aceleração negativa, movimento retardado. Sinais opostos, sentidos opostos. Já a partir do ponto máximo, você percebe que as posições, é só você acompanhar o eixo Y, cada vez estão ficando menores. Como as posições estão ficando cada vez menores, significa o quê? Significa que o seu movimento é retrógrado. E o movimento sendo retrógrado, a velocidade é negativa. Velocidade negativa com aceleração negativa, porque a parábola tem concavidade para baixo, o meu movimento é acelerado. Sinais iguais. Temos o gráfico, os gráficos da função horária da velocidade. Que basta você fazer um esforçozinho de memória que você vai lembrar que ela é V igual a V0 mais AT. É a nossa VOAT. E isso é uma função do primeiro grau, cara. Se é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. E essa reta pode ser crescente ou decrescente. E a reta é crescente quando a aceleração for positiva, primeiro gráfico. E a reta é decrescente quando a aceleração for negativa, segundo gráfico. Acabou. César, só isso? Só isso. Esse aqui é o instante em que a velocidade se anula, do mesmo jeito que aqui e aqui, nos vértices da parábola, são os instantes em que a velocidade também se anula. É na hora que o corpo muda de sentido. Por ser um movimento retilíneo, significa que ele zerou a velocidade para mudar de sentido. Relembrando que no gráfico velocidade e tempo, quando eu acho a área, eu acho o espaço, eu acho o ΔS. Eu já tinha falado isso aí para você. Agora eu estou reforçando a ideia, explicando o porquê. Então, quando eu encontro essa área, eu estou encontrando ΔS e foi justamente a partir daí que nós chegamos à equação da velocidade média do movimento formalmente variado, que é a equação de Galileu. Tranquilo? Beleza? Temos mais dois gráficos, que são os gráficos da aceleração em função do tempo. Esses gráficos são muito simples. Você sabe por quê? Porque nesse movimento a aceleração tem módulo constante. Por ela ter módulo constante, ela vai ter sempre o mesmo valor. Agora, ora ela pode ser positiva, ora ela pode ser negativa. Eu coloquei um embaixo do outro para que tu veja que esse gráfico aqui representa esse daqui. Velocidade aqui, ó, inclinação da reta crescente e aceleração positiva. Inclinação da reta decrescente, aceleração negativa. Tranquilo? Um casando com o outro. Então, esse gráfico daqui, esse primeiro da posição, é casado com o primeiro da velocidade, que é casado com o primeiro da aceleração. A mesma coisa ocorre com o segundo da posição, o segundo dos que eu coloquei, com o segundo gráfico da velocidade e o segundo gráfico da aceleração. Mas esse gráfico da aceleração dá mais uma coisinha pra gente. Quando eu acho a área do gráfico aceleração-tempo, eu estou encontrando a variação da velocidade do corpo. Então, quando eu acho a área do gráfico aceleração-tempo, eu estou encontrando a variação da velocidade do corpo. Tranquilo? Fechado aí? Beleza? Vamos a uma aplicaçãozinha. Vamos lá. Fica aí na tela. Aplicação de número 5 da nossa sequência aí. Questão foi do Enem. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar... É necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso, grifa esse parte do repouso aí, com aceleração constante, por 1/3 do tempo de percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço
e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Qual é o gráfico da posição em função do tempo que representa o movimento desse trem? Vamos reler essa partezinha aqui. Ó. Essa locomotiva partiu do repouso, velocidade inicial zero, com aceleração constante. Por um terço do tempo do percurso. Então, ele partiu do repouso e acelerou, tá certo? Por um terço do tempo total. Depois, por mais um terço, ele manteve velocidade constante. Depois, por mais um terço, ele desacelerou, ele freou para parar na outra estação. Imaginando que o tempo dessa viagem, por exemplo, foi de 3 minutos, ele fez 1 minuto acelerando, 1 minuto em movimento uniforme e 1 minuto freando. Essa foi a ideia. Então teve parte de movimento acelerado, teve parte de movimento retardado e teve parte de movimento uniforme. Questão do Enem. Ele quer saber qual dos gráficos representa isso daí. Vamos lá. Gráfico da posição, tá certo? Gráfico da posição. Vamos, além de marcar a certa, vamos dizer quais estão erradas de cara. E talvez fossem essas alternativas a que tu marcasse, tá? Eu não quero que isso ocorra lá. Por exemplo, cara, a letra A, D e a letra E estão muito erradas. Muito erradas. César, pois eu imaginava que era ou A, ou D, ou E. Pois é, cara, não são. Não é nenhuma dessas. Sabe por quê? Porque o gráfico é da posição em função do tempo. Tá bom? Dizer que a posição ficou constante é dizer que o corpo estava parado. E esse trem não esteve parado durante um terço do tempo, não. Ele esteve com velocidade constante. Se esse gráfico fosse da velocidade em função do tempo, então teria um intervalo de tempo mesmo, que seria esse daqui, ó, certo? O segundo intervalo de tempo, em que a velocidade permaneceria constante. Mas ele não disse que o corpo ficou parado. Ele manteve a velocidade constante e o gráfico é da posição. Então, esse gráfico A, o gráfico D e o gráfico E estão errados. Porque ele não manteve a mesma posição, ele manteve a mesma velocidade. César, eu ia cair nessa daí. Pois é, cuidado, velho. Olhe os eixos antes de analisar um gráfico. Todo gráfico, antes de iniciar, você tem que olhar os eixos, pelo amor de Deus. Faça isso com você, não. Sobraram as letras B e C. O segundo terço do movimento nas letras B e C é idêntico. Difere somente o terceiro terço, a última etapa. Porque a primeira etapa também, ele colocou... Essa letra B não dá tanto uma parábolazinha não, mas forçando a mente dá. Uma parábolazinha e outra parábolazinha. Com cavidade para cima. Aceleração positiva, velocidade positiva, movimento acelerado. Se eu coloquei a primeira etapa com cavidade para cima, como no outro movimento, no último terço, ele está em movimento retardado, então se a aceleração ela era positiva, ela tem que passar a ser negativa. E a aceleração negativa é a aceleração cujo gráfico da posição tem concavidade para baixo. Está aqui se tu esqueceu. Está aqui, ó. Aceleração negativa, o gráfico da posição tem concavidade para baixo. Então, nessa etapa do movimento, a aceleração tem que ter concavidade para baixo, aqui ela tem concavidade para cima e aqui é movimento uniforme, então o gráfico da posição em função do tempo é uma reta, então o gabarito pra gente é exatamente a letra C. Entendeu direitinho? Então volta para mim aqui, ó, foca geral. Vê bem, você vai me prometer que vai pesquisar mais questões de gráficos, agora você vai começar pelas bem básicas. Faça essa promessa para mim. Comece das bem basiquinhas mesmo. Professor, mas é porque eu estou acelerado. Não, não é um curso intensivo, é um curso extensivo. Deixe de sua besteira. Comece das mais simples para depois você subir o nível. Porque são nas mais simples que você vai construir uma base e você não vai cair no TRI do Exame Nacional do Ensino Médio. Você não pode cair no TRI. Então a dica é iniciar pelas mais simples. Tranquilo? Beleza?
A gente vai agora para a nossa aulinha de exercícios. Nosso bloco 4 é todo de exercícios. A gente se encontra lá. Tchau, tchau.